Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente. Eu peço para você já deixar a sua curtida no vídeo antes mesmo de assistir até o final, porque eu sei que o assunto não agrada a maioria das pessoas, então eu sei que às vezes você pode querer aí dar um descurtir, mas isso na realidade só prejudica o meu vídeo. Então, se você não gostar da notícia que eu tenho para te passar hoje, você deixa nos comentários lá embaixo dizendo a sua opinião. Mas não deixe de curtir o vídeo, tá? Porque quando você deixa de curtir, na verdade você prejudica o meu trabalho, que na verdade nada mais é do que como um mensageiro aqui das notícias. Então, pessoal, a notícia que eu tenho para passar, e isso já aconteceu já na outra semana, enfim, mas acabou ficando tudo aqui meio apertado por conta do fim de ano, né? Mas a informação é que o concurso de técnico judiciário, esse concurso que é excelente aí, tem um histórico aí de chamar muitas pessoas no Poder Judiciário, e tinha esse histórico de exigir ensino médio, agora com uma lei que foi passada, já foi promulgada, né? Agora, na verdade, a exigência desse concurso de técnico judiciário passa a ser de ensino superior. Isso altera muito, isso afeta muita gente que estava querendo prestar o concurso e tem apenas ensino médio, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho de algumas formas como a gente pode driblar isso e qual é a repercussão esperada com relação a essa alteração que foi trazida por essa modificação, por essa lei, tá? O que muda então com essa lei que foi promulgada? Né? A primeira coisa que muda é que os concursos vão exigir ensino superior. Os concursos de técnico judiciário, que antes exigiam só ensino médio, agora exigem ensino superior. E isso, claro que, primeiramente não altera o salário em si, né? Não altera a remuneração, porque a remuneração, na verdade, precisa ser passada por uma lei que trate especificamente sobre remuneração. Essa foi uma luta muito grande dos sindicatos que representam servidores do Poder Judiciário para poder meio que dar uma valorização para os funcionários do Poder Judiciário. Não é uma medida que me agrada, até por isso que eu estou falando, pode ser que muita gente realmente não goste dessa notícia, mas não deixe de curtir o vídeo, tá, gente? Eu estou aqui justamente para poder conversar com vocês sobre isso. É claro que para quem já é técnico judiciário, vai se sentir de certa forma prestigiado, porque de alguma maneira isso acaba reconhecendo ali que existe uma certa paridade, digamos assim, com o serviço do analista judiciário, porque a diferença entre os dois basicamente é que o analista judiciário tinha ensino superior, então essa é a diferença entre os dois. Né? Com relação ao dia a dia de serviço, normalmente é muito parecido, é quase tudo igual realmente, então quando eles equiparam isso daí, praticamente eles estão dizendo que existe a mesma relevância de serviço, e que de fato existe, né? Eu não mexo realmente nesse mérito aqui das atribuições, porque de fato, quando você conversa ali com qualquer pessoa que faz parte do Poder Judiciário ali, que é um técnico, normalmente, principalmente as pessoas que já estão há mais tempo, têm muita experiência, então eu já aprendi muitas coisas com os técnicos judiciários que eu já trabalhei junto. Então não é realmente essa a questão. A questão é que cria uma cláusula aqui de barreira, né? Existe uma barreira que impede que as pessoas que têm só ensino médio consigam chegar em concursos que poderiam modificar ali substancialmente a remuneração delas, trazer uma mudança de vida para elas, e isso de fato acaba impedindo esse acesso dessas pessoas ao concurso público de técnico judiciário. Né, algumas formas que pode driblar isso, eu já trouxe até em outras redes sociais aqui, falando a respeito do tecnólogo. Né? O curso de tecnólogo é um curso que dura 2 anos. Você pode fazer, por exemplo, um curso de tecnólogo de gestão pública, um curso de tecnólogo de TI. São cursos que eu recomendo. Né? Primeiro, TI, por que TI? Né? TI porque realmente abre espaço para você poder trabalhar dentro da iniciativa privada, enquanto você não é concursado ainda. Agora, gestão pública eu recomendo porque pode te auxiliar posteriormente quando você estiver trabalhando dentro do serviço público. Pode te auxiliar. Então, são cursos ali que realmente podem auxiliar você futuramente, e são cursos curtos, 2 anos apenas, você consegue ainda fazer. Concurso do TSE unificado, que vai acontecer somente em setembro para frente, né? Então, a informação é de pelo menos setembro para frente. Então, significa que até lá a gente já tem 9 meses, você já vai ter feito quase metade do seu curso de tecnólogo, caso você comece ainda agora no início desse ano de 2023. Posteriormente,
no ano que vem, a gente só vai começar a ver nomeações a partir do ano que vem. Digamos ali que você está na primeira posição, beleza, de fato, realmente você vai ser prejudicado, é muito difícil que você consiga terminar o seu curso a tempo e eles não permitem, não adianta você entrar na justiça pedindo para ser nomeado, isso é muito difícil de você conseguir. É lógico que se você estiver nessa situação, você vai entrar na justiça, você tem que entrar, mas eu já te digo de antemão que é muito difícil você conseguir ter direito a isso. Mas, de qualquer maneira, pessoal, se você não ficar em primeiro colocado, se você não ficar entre os 10, entre os 20 primeiros, vamos dizer que você está na posição 100 para frente, né, 50 para frente, a expectativa é que demore um pouco mais para te chamar, às vezes um ano. Se demorar um ano e as nomeações começaram lá para maio de 2024, você vai ter até maio de 2025 para ser chamado, por exemplo. Então você já vai ter passado 2 anos do seu curso de tecnólogo. Então, uma das grandes dicas que eu tenho para te dar a respeito dessa mudança substancial é, de fato, fazer um curso de tecnólogo. Eu acho que talvez seja a melhor dica. Claro, se você não tiver condições financeiras para fazer um tecnólogo, você vai ter que correr atrás de tentar conseguir uma bolsa, por exemplo, né? Isso dificulta. É por isso que eu falei, não é uma medida que me agrada, porque dificulta o acesso às pessoas para o concurso público, que altera de fato a realidade dessas pessoas que não têm condições financeiras. Mas, de qualquer maneira, o que você não pode fazer é desistir. Não desista. Se você não conseguir fazer de fato um ensino superior, existe sim ainda uma discussão com relação à constitucionalidade dessa lei, porque foi uma lei que teve iniciativa lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, enfim, depois foi uma lei que foi abraçada ali pelo Congresso, mas a realidade é que quando existe uma alteração substancial em um cargo que de fato altera não só o TJDFT, mas altera o próprio STF, altera o STJ, TRE, TRT, altera aqui todo o Poder Judiciário. Então, existindo essa alteração substancial para todos esses cargos aqui, quem deveria ter a iniciativa de lei deveria ser o STF, Supremo Tribunal Federal, e não foi o que aconteceu. Então, por isso existe sim uma discussão a respeito de uma possível inconstitucionalidade. Então, isso de fato gera uma expectativa da gente poder entender que em algum momento essa lei acabe sendo derrubada, pelo menos nesse ponto em específico. Aliás, na verdade, acabaria sendo derrubada em todos os pontos, né? Por conta de ser uma lei, um vício de iniciativa. Mas, de qualquer maneira, pessoal, se você não tem ensino superior, você tem que correr atrás de ter um ensino superior ou um tecnólogo que equivale a um ensino superior também, seja uma graduação, seja um tecnólogo. Tá? Se você tem graduação, corra atrás de fazer uma pós-graduação, porque você está vendo onde que as coisas estão se caminhando. Tente se especializar cada vez mais, porque o serviço público vai exigir isso cada vez mais, ainda que às vezes no dia a dia do serviço não exista realmente uma exigência de uma especialização tão grande. Às vezes no serviço público o que você vai fazer vai ser um atendimento ao público, alguma coisa que de fato não te exige tanta especialização assim, mas o serviço público vai cada vez mais precisar de exigir especialização. Então, corra atrás de fazer esse tipo de especialização, essas coisas aqui para você poder realmente ir melhorando aqui no momento em que você precisar ser selecionado. Isso vai ajudar você também em qualquer coisa ali, também na iniciativa privada, quando você for selecionado em alguma coisa. Quanto mais capacitação, realmente estudo formal, quanto mais você tem, isso fica cada vez melhor em um currículo para você poder ser selecionado. Como eu falei anteriormente, isso também de certa forma gera quase que uma equiparação. Então, para quem já tem ensino superior, uma das mudanças que acaba trazendo um estímulo um pouco maior para você prestar esse concurso é essa possível aqui equiparação, entre aspas, né? Uma possibilidade de futuramente haver, por exemplo, um aumento do salário do técnico, ficar cada vez mais parecido com o de analista. Existe essa possibilidade, tá? O ponto negativo que eu vejo é essa questão, né? Além de você impedir que muitas pessoas prestem o concurso, um outro ponto negativo é que futuramente pode ser que aqui os gestores comecem a pensar, mas para que eu vou chamar técnico judiciário se a mesma exigência do técnico judiciário é que ele tem a mesma exigência de analista judiciário, é que ele tem ensino superior. Então ele vai falar assim, olha, para que eu vou chamar técnico judiciário? Eu vou transformar todos os cargos de técnico em cargos de analista. E aí, no futuro, o cargo de técnico judiciário começa a perder relevância. Isso já aconteceu
com auxiliar, tá? Isso auxiliar de poder judiciário é um cargo que existia, né? Algumas pessoas ainda exercem esse cargo, mas é um cargo que com o tempo foi perdendo sua relevância porque ele exigia ensino fundamental. Então, à medida que foi sendo criado técnico, foi sendo criado analista, ali o serviço público não tinha interesse mais em nomear auxiliar, somente em nomear técnico, somente em nomear analista, então a tendência talvez pode ser também que o técnico judiciário com o tempo perca relevância também, não exista mais técnicos judiciários. Tá? Quero muito saber a sua opinião a respeito desse assunto. Uma outra questão que altera é que o técnico judiciário também vai acabar tendo uma concorrência menor no concurso também, isso acaba sendo uma invariável, né? Vai acontecer porque se menos pessoas podem prestar, significa que tem mais chance de você, de certa forma, passar também, porque reduzir um pouco a sua concorrência, ainda que fosse uma concorrência em tese menos qualificada, embora eu conheça muitas pessoas que não têm ensino superior e que passaram no concurso de técnico judiciário. Na verdade, o que mais a gente ouve dentro do serviço público é eu sou técnico judiciário e eu fiz faculdade depois que eu estava já exercendo o meu cargo de técnico judiciário. Isso acontece demais, tá? Então, pessoal, quero saber muito a sua opinião. É um vídeo aqui colaborativo, quero muito realmente entender o que você pensa a respeito desse assunto, porque acaba sendo um assunto, de certa forma, polêmico, tá? Mas que é importante eu dar a minha opinião a respeito disso e eu quero também saber a sua opinião a respeito desse assunto. Então deixe depois nos comentários aqui embaixo e um grande abraço para você, uma excelente semana, um excelente início de ano e um excelente 2023 de uma forma geral, que venha cheio de aprovações para você, tá bom? Conte comigo ao longo desse ano e um grande abraço.